Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Redigir. Aqui, Gislaine Buozzi, escritora e professora de redação. No episódio de hoje, abordo saúde pública no Brasil, a importância da valorização do Sistema Único de Saúde, do SUS. Tema, sem dúvida, potencial à dissertação do Enem, por impactar a qualidade de vida de todas as pessoas que ocupam o solo brasileiro. Logo de início, digo a vocês que a Constituição Federal de 88 reconhece a saúde como um direito fundamental. Isso significa que todos têm direito a tratamento adequado, gratuito, fornecido pelo Estado. Antes da Constituição de 88, o sistema público de saúde atendia apenas os trabalhadores vinculados à Previdência Social. Hoje, o texto constitucional garante, repito, atendimento a todos. E esse atendimento há de ser integral. O SUS oferece desde os procedimentos mais simples, como a aferição da pressão arterial, até os mais complexos, como transplantes de órgãos. Há também apoio diagnóstico e terapêutico à saúde mental. A assistência, como se nota, é multidisciplinar. O SUS é, sim, um dos pressupostos para a justiça social. Vamos conferir tudo isso juntos, daqui a pouquinho. Deixa-me primeiro dizer que divido esse episódio em 4 blocos. Nesse primeiro, faço algumas considerações sobre a redação do Enem. Quero reforçar com vocês as competências da avaliação. No segundo bloco, apresento o tema, repertório sociocultural e tese. No terceiro, faço a argumentação e no quarto bloco sugiro caminhos para que a sociedade, enfim, reconheça que o SUS, maior sistema público de saúde do mundo, firma-se como um valioso mecanismo de inclusão social. Nesse primeiro bloco, digo que estão previstas 5 competências para a correção da dissertação argumentativa do Enem. São elas: 1. Domínio da norma culta. 2. Compreensão do tema, atendimento ao tipo e citação de um repertório sociocultural. 3. Seleção e organização de argumentos em defesa da tese. 4. Conhecimento dos recursos coesivos. E 5. Proposta de intervenção social. Cada uma das competências, vocês já sabem, é avaliada em até 200 pontos, perfazendo então 1.000 pontos. Os 1.000 pontos que têm sido raros no Enem, mas a gente pode mudar esse cenário. Para a primeira competência, domínio da escrita, nossas aulas de gramática devem vir à tona. Avaliam-se a ortografia, a morfologia, a sintaxe de concordância, de regência, além do uso formal do idioma, que se contrapõe aos coloquialismos, às gírias e aos cacoetes da linguagem. Pessoal, olha só, quando falo da escrita formal, não entenda que se deva empregar palavras difíceis. Não, definitivamente não. O emprego de palavras difíceis, ao contrário do que possa parecer, significa anacronismo, significa escrita prolixa, empoeirada. A escrita, ainda que formal, não pode fugir do universo vocabular do leitor. O escritor não pode obrigar o leitor a consultar o dicionário a cada linha que lê, até porque isso não vai acontecer. Com palavras simples é possível escrever períodos elegantes. O segredo da boa escrita está na correção e não na escolha de palavras cujos significados não sejam imediatamente conhecidos. Para a segunda competência, tema, tipo e repertório. Atenção aqui,
para não tangenciarmos nem fugirmos do tema. E lembremos, tangenciar o tema é focalizar o assunto mais abrangente, sem, contudo, abordar o recorte que foi proposto. Por exemplo, tema de 2023, desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Pois bem, o candidato que focalizou a mulher no mercado de trabalho, simplesmente isso, me parece claro, tangenciou o tema e houve um corte significativo nessa competência. Por sua vez, o candidato que abordou o desemprego ou a falta da representatividade da mulher na política, obviamente, fugiu do tema. E então a redação, com toda a certeza, levou nota 0, ok? Para não incidirmos nem na tangência, nem na fuga, o ideal é que utilizemos uma vez em cada um dos parágrafos a palavra ou a expressão-chave do tema. E, importante, para não cometermos repetições, procuremos palavras ou expressões sinônimas. Fiquemos atentos também ao tipo de texto proposto, qual seja a dissertação argumentativa. Aqui é preciso dizer que a dissertação argumentativa é um texto híbrido, quer dizer, misturado. Há trechos informativos, sobretudo episódios históricos, datas, nomes, estatísticas, a partir dos quais se faz a argumentação propriamente dita. As informações fundamentam, sustentam as argumentações, mas, alto lá, o texto pronto deve ser predominantemente argumentativo, quer dizer, deve conter mais argumentação do que exposição. E o repertório, Gislaine? Bem, ao exigir do candidato um repertório sociocultural próprio que dialogue com o tema, na verdade, o Enem como que desafia o candidato a provar seu conhecimento de mundo. É preciso incorporar ao texto noções, conteúdos das mais diversas frentes: história, literatura, cinema, sociologia, arte, atualidades, desde que, atenção, dialoguem, estejam em sintonia com o tema. Desse modo, mencionar Paulo Freire, patrono da educação, para recortes ligados à educação é acertar em cheio na escolha do repertório. Mencionar a biografia de Lima Barreto para discorrer sobre consumo de álcool é também acertar. Na terceira competência, o corretor verifica se o candidato é capaz de selecionar, organizar e relacionar de modo coerente argumentos pertinentes ao tema. Percebam que essa competência é complexa. Quando se fala em selecionar e relacionar, fala-se na escolha de fatos, causas, consequências, exemplificações, comparações, obviamente bem conectadas ao tema. Quando se fala em organizar, fala-se da harmonia do corpo do texto, começo, meio e fim. Temos aqui uma estratégia para sugerir a vocês. Aliás, temos não uma estratégia qualquer, e sim a estratégia, digamos, pretendida pelo corretor. Quanto mais organizado o texto, mais céleres a leitura e a correção. Organizem o texto assim. No primeiro parágrafo, apresentem o tema, antecipem pelo menos 2 argumentos e escrevam a tese. Tese é o ponto de vista do dissertador. O primeiro parágrafo, ou seja, a introdução, funciona como o projeto do texto.
No segundo e no terceiro parágrafos, desenvolvam, explorem os argumentos lançados na introdução. Em quaisquer desses 3 primeiros parágrafos, deve haver o repertório sociocultural, que precisa ser pertinente, legitimado, além de estar vinculado ao texto. No último parágrafo, claro, finalizem o texto. Esse é o instante ideal para escrevermos a proposta de intervenção social, cuja intenção é levantar soluções para eventuais problemas. Na quarta competência, mecanismos de coesão, é posta à prova a habilidade do candidato em empregar os recursos coesivos, quais sejam as conjunções, os pronomes, as preposições. E quando se fala em coesão, é muito comum o candidato pensar que se houver uma conjunção no início do segundo, do terceiro e do quarto parágrafos, esteja tudo resolvido. Opa, não é só isso não. Na verdade, nossa atenção deve se voltar a 2 tipos de coesão: a interparágrafos e a intraparágrafo. A coesão interparágrafos é exatamente essa que acabamos de mencionar. É a coesão avaliada na superfície do texto. No início do segundo, do terceiro e do quarto parágrafos, deve haver, sim, uma conjunção ou uma locução conjuntiva. A coesão intraparágrafo é aquela que acontece dentro do parágrafo. Verifica-se o emprego correto de conectores entre as palavras e entre os períodos que compõem o parágrafo. Nessa competência, confere-se também a capacidade de o candidato escrever sem incidir em repetições. Vamos lembrar de um outro detalhe muitíssimo importante. Não devemos construir parágrafos de uma só frase. Quando isso acontece, o parágrafo torna-se labiríntico, ou seja, a ideia principal vai se perdendo em meio a tantas intercalações. Só mais uma coisinha, ainda sobre essa competência. O corretor pretende encontrar períodos simples, formados por apenas uma oração, e períodos compostos por coordenação ou subordinação, ou seja, períodos formados por mais de uma oração. Para a quinta competência, proposta de intervenção social, é preciso pensar em ação, agente, modo meio e finalidade, além do detalhamento de pelo menos um desses itens. Nesse segundo bloco, apresento a vocês o tema, o repertório sociocultural e a tese. Antes, quero destacar que, no contexto da assistência à saúde, igualdade e equidade são conceitos, são valores diferentes. A igualdade se refere ao tratamento idêntico a todos os indivíduos, sem discriminação ou privilégio. A equidade é um princípio que procura compensar desigualdades específicas entre os pacientes. Em outras palavras, o que vale é atender cada paciente de acordo com suas enfermidades, com suas demandas particulares. Por exemplo, um paciente precisa de uma consulta oftalmológica, outro precisa de uma prótese de quadril, ok? Pelo princípio da equidade, os 2 pacientes serão atendidos, independentemente de quanto isso vai custar ao SUS. Isso é atendimento integral equânime. Percebam que ambos os conceitos, igualdade e equidade, são complementares e essenciais para o bom funcionamento do sistema público de saúde oferecido pelo Estado.
Feitas essas considerações, é possível agora apresentarmos mais consistentemente o tema, qual seja saúde pública no Brasil, a importância da valorização do Sistema Único de Saúde. Assim, a Constituição Federal de 88 criou o SUS, norteado por 3 princípios básicos, os quais se deve valorizar. A universalização, que garante a assistência médico-hospitalar a todos os cidadãos, a integralidade, que prevê a completude do tratamento, e a equidade, que nada mais é do que a assistência personalíssima ao paciente. Ok? Agora falo do repertório sociocultural. Olha só, se é que a legislação não consta na coletânea de apoio, a Constituição Federal de 88, que usei para apresentar o tema, já vale como repertório sociocultural próprio. Caso haja menção à lei, é preciso trazermos outro. Um livro, um filme, um nome de destaque na saúde, por exemplo, Drauzio Varela. Mas apenas citar o título do livro ou do filme, ou ainda o nome do médico, não é tudo. É preciso dizer como o título ou como o nome esteja ligado à saúde pública. Por exemplo, Dr. Drauzio Varela, médico oncologista, é entusiasta do SUS. Segundo ele, o SUS é um dos sistemas mais inclusivos e mais eficientes do mundo. Para fechar esse segundo bloco, falo da tese, que é o ponto de vista a ser defendido ao longo da argumentação. Minha tese é esta. Por seu alcance e eficiência, as críticas ao sistema não devem, em hipótese nenhuma, ser maiores do que o reconhecimento da grandeza do SUS. Nesse terceiro bloco, deixo 4 argumentos. Obviamente, não há espaço suficiente para desenvolver todos eles. Selecionem pelo menos 2 e então explorem e escrevam a dissertação. 1. Prevenção e promoção da saúde. O SUS tem um papel crucial na promoção da saúde e na prevenção de doenças, o que se dá por meio de campanhas de vacinação, programas de educação em saúde e monitoramento de condições sanitárias. Essas ações contribuem para a redução da incidência de doenças transmissíveis e não transmissíveis, o que reflete diretamente na qualidade de vida da população. 2. Inovação e pesquisa. O SUS também custeia pesquisas acadêmicas, o que contribui para a descoberta de medicamentos, terapias, e isso tem potencial para levar o Brasil à vanguarda da medicina global. 3. Universalidade e acesso. Outro motivo para que valorizemos o SUS é o fato de ele, com mais de 42 mil unidades distribuídas por todo o território nacional, atender cerca de 75% da população brasileira, ou seja, aproximadamente 150 milhões de pessoas. Isso segundo dados do Ministério da Saúde. Aqui é preciso dizer também que o SUS cobre demandas não atendidas por convênios médicos particulares. Não é segredo que há uma lista extensa de exames, procedimentos e cirurgias não cobertos pelos planos de saúde privados. 4. Redução da mortalidade infantil. De acordo com o IBGE, o sistema conseguiu reduzir a taxa de mortalidade infantil de 47 para 12 por 1.000 nascidos vivos. Essa aferição leva em conta o intervalo de 1990 e 2019. Olha só,
Que dado importante, não é mesmo? Alguém que esteja me ouvindo ainda poderá dizer: Gislaine, faltou apontar as filas quilométricas de pacientes à espera de atendimento. Mas, peraí, não vamos perder de norte que estamos defendendo a valorização do SUS. Nosso olhar, então, não pode se voltar a pontos, digamos, negativos do sistema. Podemos, ou melhor, devemos argumentar, se é que você pretende seguir essa linha de raciocínio, que, apesar das contribuições do SUS, as mídias sensacionalistas prestam relevantes desserviços ao veicularem apenas ambulatórios depredados, profissionais desidiosos, filas intermináveis de pacientes, alguns dos quais acabam morrendo à espera de socorro médico. No entanto, convenhamos, o bom atendimento do SUS não é furo de reportagem sensacionalista, mas o atendimento que, por N motivos, deixou a desejar, isso abastece os telejornais, muitos deles extremistas. E então entram os holofotes, os microfones que espalham medo e sangue a um público que, além de fazer coro à desinformação, desacredita na eficiência do SUS. É muito fácil engrossar a fila daqueles que maldizem o SUS. E, se me permitem, aqui a máxima popular: a voz do povo é a voz de Deus, não se confirma. Faltam ao povo que pragueja o SUS mais leitura e mais conhecimento de causa. No quarto e último bloco, deixo a proposta de intervenção social. E não nos esqueçamos, é preciso trazer ação factível. Agente, modo meio de executar-se a ação e a finalidade, com o detalhamento de pelo menos um desses itens. A proposta de intervenção, colhida da minha dissertação sobre o tema, é esta. Desse modo, para a garantia da saúde e do bem-estar, é fundamental que se valorize e se fortaleça o SUS. Assim, cabe à sociedade civil atentar e engajar-se em ações afirmativas por meio da participação de debates e audiências públicas, a fim de não só contribuir para o aprimoramento dos serviços, como também e principalmente exigir a transparência da aplicação do dinheiro público. Corpo clínico, equipamentos e postos de atendimento de qualidade, gratuitos e acessíveis a todos os que povoam o solo brasileiro, são pilares essenciais da justiça social e dos direitos humanos. Então é isso. Antes de escrever sua dissertação, sugiro que, se for preciso, ouça novamente o podcast e leia não só o material de apoio, como também outros conteúdos sobre o tema. Convido você a assinar o podcast da plataforma Redigir, se é que ainda não o assinou. Caso queira conhecer, já está disponível no site uma dissertação modelo sobre esse tema. Um abraço, boas redações, excelentes resultados no Enem e até o próximo episódio.